Bom, a gente está numa fase aí bem complicada agora para todo mundo, né? Todo mundo aí sem saber muito bem o que fazer. Eu decidi fazer essa reunião com vocês, essa conversa, né? A gente fala que é uma aula, mas na verdade é como se fosse uma conversa para a gente trocar um pouco de ideia e eu vejo que tem bastante gente que tá bem perdida, não sabe o que fazer agora no momento. E por isso que eu decidi fazer isso aqui com vocês hoje. Para quem acompanha já há algum tempo, eu dou alguns cursos de integração sensorial, palestras, né? Faço alguns grupos com profissionais, com pais. E o meu intuito agora, com essa primeira aula que a gente está tendo hoje, é criar um grupo de mentoria com encontros mensais para terapeutas ocupacionais, para ter uma ideia de como organizar a questão de consultório, atendimento ao cliente, captação de clientes e tudo mais que permeia a questão do consultório e da clínica, né? De como constituir empresa, isso tudo, como fazer isso tudo, né? E agora, como a gente não sabe como que vão ficar todas essas questões do dia a dia, da clínica, do consultório, do dia a dia de atendimento domiciliar, atendimento aos pacientes, às famílias, a gente não tem ideia muito bem de como que vai ficar isso daqui para frente. Acredito que tenha bastante gente de Santa Catarina aqui me ouvindo hoje, mas também temos de outros estados, né? A gente viu que agora o nosso governador estava tomando algumas medidas para a retomada do comércio, dos restaurantes, academias, e a gente está achando que até na quarta-feira, por essas novas medidas, a gente vai poder retomar alguns atendimentos. Mas também a gente fica meio assim, não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, eu preparei um material para vocês, vou passar algumas coisas para a gente ver na tela também depois, mas primeiro eu quero falar algumas coisinhas para a gente ter uma ideia do que fazer nesse primeiro momento, né? Então, vamos lá. A minha ideia era falar sobre gerenciamento de crise, que daí a gente fala tanto de gerenciamento da crise em saúde mental, porque agora a gente vai ter que ficar muitos dias em casa, né? Agora surge uma luz no fim do túnel aí de que a gente retome algumas coisas até quarta-feira, mas mesmo assim, até quarta-feira a gente tem um bom tempo aí para ficar em casa e organizar toda essa rotina. Consequentemente, com isso tudo, a gente vai se deparar com uma crise financeira, né? A minha ideia de ter feito isso é justamente porque quem trabalha com consultório é autônomo ou dono de empresa e não tem uma outra renda, né? Quem já está só em consultório. Então a gente se viu assim numa situação bem complicada de ter que parar os atendimentos, de ter que parar tudo e agora o que a gente faz, né? Se tem capital de giro, se não tem, o que fazer daqui para frente, né? Então a gente se depara com isso. Então, como que a gente pode manter a sanidade mental no meio desse caos todo? Eu nem estou falando da questão do vírus, né? Porque eu acho que não compete a mim. Isso foi tudo tão batido durante essas últimas 2 semanas que eu acho que por enquanto nem vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque a gente já teve muita informação sobre isso. Então, como que a gente vai manter a sanidade mental no meio desse caso, né? Se eu estou bem, como que eu posso ajudar outras pessoas? Como eu posso me planejar daqui para frente? O que eu posso fazer, né? Então, pensando ali na saúde mesmo, na nossa saúde, eu estou falando da nossa saúde como profissionais, o que fazer nesse momento para conseguir manter uma linha de raciocínio, conseguir tentar planejar ainda as coisas e
e seguir o nosso caminho, né? Então, o que eu estou falando para vocês foram de muitos textos que eu li, alguns artigos, lives de médicos, lives de pessoas que estão no nosso ramo também, e o que eles falam e o que a gente espera daqui para frente. Então, assim, o que a gente pode tentar fazer? Manter uma rotina em casa. Tem alguém que ainda está com o áudio aberto. Se puder fechar, para mim seria ótimo. Então, a gente tem que tentar manter uma rotina em casa, fazer uma rotina para alimentação, manter uma rotina para sono principalmente, porque são aquelas coisinhas pequenas que agora vão fazer total diferença. Então, rotina para o sono, rotina para alimentação, rotina de trabalho, rotina de estudo, como se a gente estivesse levando a vida trabalhando fora de casa. E eu digo para vocês que manter essa rotina em casa é muito mais difícil do que quando você tem a rotina de que você sai para trabalhar, sai para fazer as suas coisas. Porque em casa a gente tem muita distração, né? A gente para olhar o celular, muitas pessoas têm os filhos que estão em casa por causa da interrupção das aulas. Então fica muito mais difícil conseguir manter essa rotina, né? Então a gente tenta dessa forma, mantendo os horários, para a gente conseguir. Tem gente que deve estar entrando no outro link ainda. Para a gente conseguir manter a sanidade mental, né? Então, tentar realizar uma atividade física, ler aquele livro que está na estante que a gente deixou para trás e não conseguiu ler por falta de tempo, e agora o que a gente mais tem é a questão do tempo. E tem se falado muito em a gente tentar montar um projeto enquanto está em casa, alguma coisa que te faça precise gastar energia em um projeto, precisa manter uma concentração maior em algo que estava engavetado, por exemplo. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Meu projeto hoje é tentar manter as monitorias e as mentorias, né, e dar esse suporte aos profissionais. Então, estou tirando isso da gaveta e tentando botar em prática. Né? Então, fazer coisas que realmente você precise ficar concentrado, para não dispersar tanto pensamento, não pensar tanto em coisas ruins, coisas difíceis, porque é um período muito complicado. Então, evite informações e notícias que não são de uma boa fonte, né, para a gente não ficar aí lendo tanta fake news e acabar perdendo tempo com isso. Identificar alguns gatilhos de instabilidade, então tente perceber o que é que está te fazendo mal, o que está fazendo você pensar em tantas coisas ruins, porque a gente fica pensando mesmo, né? Ai, como que vai pagar as contas? Será que alguém alguém da minha família vai ficar doente? Como que vão ficar os idosos? Então a gente acaba pensando muito nessas coisas. E eu sei que pode parecer um clichê, mas a gente tem que tentar não pensar nisso tudo. Faça um relaxamento, faça uma yoga, tente fazer uma meditação, algo nesse sentido, para realmente focar a sua mente e conseguir manter um trabalho, manter uma rotina. Aproveite esse momento para a gente fortalecer as relações familiares, né? Então, vou dar mais uma vez o meu exemplo. Aqui em casa a gente tem feito bastante coisa com a minha filha. Eu tenho uma menina de 3 anos e a gente tem brincado bastante com ela, então tenho feito bastante brincadeira mesmo, assim, nada muito maçante, mas para fazer com que esses momentos virem lembranças boas para ela. E o que eu tenho percebido é que ela está extremamente feliz por estar junto com a gente, assim, né? Então, isso tudo faz muito valer a pena. E são esses momentos que a gente vai lembrar depois dessa quarentena, né? Converse, não fique alheio aos seus pensamentos.
né? Então, tá passando por um momento ali complicado enquanto estiver na quarentena, tente conversar, faça videoconferência com os amigos, com a família, aquele familiar também que fica enchendo o saco demais, deixa ele um pouquinho de lado, né? Mas tentem conversar e falar com as pessoas, trocar ideias, não fiquem só ali naquele mundinho, que às vezes o que a gente está pensando não é bem isso o que tá acontecendo, né? Então, a ideia não é para ser uma coisa muito longa, muito extensa hoje, tá, pessoal? É mais para a gente ter um norte de algumas coisas que fazer. Então, com relação às finanças, que é o que mais está preocupando o pessoal agora nesse momento, né? Então, eu acho que é por isso também que o país vai começar a voltar a rodar para não quebrar, para não ter uma crise financeira tão grande aí depois disso tudo. E a gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda, o vírus ainda vai explodir aqui no Brasil, mas essa questão financeira é uma coisa de grande preocupação de todos. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para segurar a barra aí nesse momento? Então, vamos pensar assim, ó, agora, primordial, quais os gastos que eu posso cortar? Né? Então, quem tem consultório, quem tem clínica, o que pode cortar de lá? Por exemplo, eu estou com um consultório fechado, né? Agora eu não vou fazer isso, porque como a gente acha que vai voltar a semana que vem, não vale muito a pena. Mas assim, ó, um exemplo, daria para tentar cortar e bloquear a luz. Tem alguém com um microfone aberto. Se puder desligar ali embaixo no seu vídeo, toca no vídeo e tenta desligar o microfone. Depois a gente vai abrir para perguntas. Então, o que a gente poderia cortar de gasto, que seria supérfluo, né? Nesse momento, por exemplo, o consultório está fechado, eu posso cortar a luz, eu posso cortar a água, eu posso cortar a internet, o que eu posso diminuir? Eu uso Spotify para o consultório, eu uso nuvem, eu uso, deixa eu ver o que mais, TV, coisas assim, que a gente não está usando nesse momento. Então, a gente corta, a gente segura o dinheiro nesse sentido, tá? Faça uma planilha de gastos. Se você não tem, se você não tinha essa planilha, agora é a hora de fazer, mais do que nunca. Então, veja o que vai ser primordial para você pagar nesse momento. Então, para você conseguir sobreviver daqui a um tempo, porque mesmo que a gente volte semana que vem, a gente ainda não sabe como que vai ficar toda essa situação, como vai ficar a situação financeira. Então, reveja isso tudo, veja o que você pode cortar e o que você pode postergar também, né? Então, será que preciso fazer um empréstimo? Será que não? Eu tenho capital de giro para funcionar, para me manter nesse período, porque pelo que a gente está vendo das estatísticas e das previsões, é um período de pelo menos 3 meses aí que a gente vai passar sem saber como que vai ser, né? Então a gente vai ter que pensar nessas coisas todas. Devo fazer um empréstimo? Então, assim, ó, a gente está vendo que agora vai ser facilitada muita coisa, né? Então, taxas de juros para empresários, para pequenas empresas, para MEI, para autônomo. Então, a gente tem que ficar ligado agora nessas coisas para ver se for preciso fazer um empréstimo, qual que vai ser a melhor maneira, qual que é a quantidade que você precisa de dinheiro também para se manter nesses 3 meses, vamos dizer assim, né? Como eu posso me manter durante esse período, então, né, eu tenho uma outra fonte de renda, o que fazer? E a gente tem que aproveitar algumas oportunidades que estão surgindo também, né? Sendo bem sincera, essa é uma oportunidade que eu estou tendo de estar conversando aqui com vocês hoje, de estar nessa conversa aqui. Isso é bem interessante para todo mundo, tanto para vocês que estão me ouvindo, quanto para mim que tá aqui conversando com vocês, tá?
ficar de olho nas medidas governamentais de emergência. Por exemplo, quem tem Simples, né, que é o meu caso hoje, foi prorrogado o prazo de pagamento do Simples, né? Então, isso já é uma coisa que ajuda. Tem vários impostos que estão sendo prorrogados, então essas coisas são coisinhas que a gente precisa estar de olho, né? Você como pessoa física também, o que você pode jogar um pouquinho mais para frente, né? Se for benéfico para você, eu acho que são coisas que valem a pena para a gente fazer, tá? Só não deixem de pagar o cartão de crédito, que daí vira bola de neve, né? Então, renegocie prazos. Exemplo, aluguel. Quem tem sala aí para alugar, vamos renegociar, né? Tá todo mundo no mesmo barco, isso que a gente tem observado. Pelo menos com as pessoas que eu tenho falado, todo mundo está conseguindo renegociar algumas coisas, algumas contas. Então, tentem, façam esse levantamento e vejam o que vocês podem renegociar, né? O que vocês podem, sei lá, senta com o dono do imóvel e fala, não vou conseguir pagar no dia, como que a gente pode fazer? A gente pode diluir esse valor nos outros aluguéis, a gente pode ou pagar, dar um prazo maior de pagamento, tentem ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Pesquisem o que os outros profissionais estão fazendo, né? Então, conversem com os outros profissionais, troquem ideias. Geralmente a gente está aí direto em grupo de WhatsApp, e eu acho que aí é uma hora que faz valer a pena a gente ter uma ideia do que as outras pessoas estão fazendo, né? Agora falando de oportunidades, né? Quais são as oportunidades que o terapeuta ocupacional tem nesse momento? O que está surgindo de novidade, né? A gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa se reinventar, a gente precisa conversar com outros profissionais, precisa fazer isso tudo, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? E eu vejo que, assim, o terapeuta ocupacional, querendo ou não, ele fica muito na zona de conforto, né? E quando surge, assim, coisas tão diferentes do habitual, do dia a dia do terapeuta ocupacional, eu acredito que isso acontece com outras profissões também, mas a gente vê isso uma coisa muito forte no TO. O TO fica completamente sem saber o que fazer, desnorteado, né? Então, sai da zona de conforto, pensa fora da caixa, veja o que surge de oportunidade aí para vocês fazerem nesse sentido, né? Usem as redes sociais. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para falar, tem vergonha, tem medo, eu também tinha, não parece, mas eu tinha. Eu sempre conto isso nos cursos, que eu, quando comecei a palestrar, na verdade, assim, lá muito tempo atrás, no TCC, eu praticamente passei mal para falar, para apresentar o meu TCC, né? A primeira palestra que eu dei foi, quem trabalha em APAI aqui sabe como funciona, e existem aqueles encontros regionais, então na primeira palestra que eu dei, eu praticamente desmaiei e não consegui dar a palestra, né? Então, e isso para mim é um ganho muito, muito grande de conseguir hoje dar palestras, dar curso, estar conversando aqui com vocês. Então, né, a gente precisa sair da zona de conforto e se desafiar. E usar as redes sociais nada mais do que é um canal assim que a gente pode usar de uma forma muito legal, sem desrespeitar ninguém, e mostrando o nosso trabalho, mostrando o que o terapeuta ocupacional faz, o que a gente pode trabalhar, o que não, né? Existe uma questão muito grande
com os profissionais, dizendo que muita gente diz, ai, mas se eu mostrar o que eu estou fazendo, o que eu faço, as outras pessoas vão copiar, né? Mas, gente, não dá para pensar assim. Acho que a gente tem que mostrar o porquê que a gente veio, porquê que a gente está aqui, e o que a gente faz, sim, até para as pessoas saberem, saberem como que as pessoas podem chegar até a gente. Quem é o nosso público-alvo? O que que. Ai, alguém está com o microfone aberto. Como que a gente pode trabalhar isso tudo, né? E demonstrar para as pessoas qual que é o papel do terapeuta ocupacional e o que ele faz de verdade, né? O que a gente trabalha, o porquê que nós somos profissionais que merecemos um espaço e que hoje são tão solicitados, né? O porquê que a gente está aqui. Né? E agora surge a oportunidade da telesaúde para a gente, no meio desse caos todo, né? Existe a oportunidade, deixa eu compartilhar aqui com vocês agora, só um pouquinho. Deixa eu chegar lá. Então, agora, pela resolução do COFITO, né, existe a oportunidade de a gente oferecer telesaúde para os nossos pacientes que já estavam sendo atendidos, e eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Tá aparecendo o vídeo agora para vocês, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que agarrar com unhas e dentes e mostrar o porquê que a gente está aqui e o que a gente pode fazer, sabe? Ouvir muitas pessoas falarem para a gente tomar cuidado, porque pode abrir brechas. Das pessoas acharem que o terapeuta ocupacional não é tão necessário assim, mas eu acho que se a gente fizer bem feitinho, a gente vai mostrar para as pessoas que a gente pode e deve, e é tão solicitado assim, e a gente tem um papel muito importante na sociedade, sim. Né? Principalmente, eu falo principalmente relacionado a crianças com autismo, né? Relacionado com pessoas com autismo e dentro da integração sensorial, né? Quando a gente fala em telesaúde, teleconsulta, teleconsultoria, telemonitoramento, a gente não está falando em fazer integração sensorial, né? Existe toda uma outra questão que permeia a terapia ocupacional. Não existe como a gente fazer integração sensorial sem ser presencial. Né? E eu acho que talvez essa seja a confusão que o pessoal está fazendo. Não tem como fazer fisioterapia boba-te sem ser presencial. Né? Eu estou dando só exemplos para vocês. Não tem como fazer o prompt da fono sem ser presencial, mas a gente pode trabalhar com algumas outras coisas que são da competência do terapeuta ocupacional. Né? Então, ali, o que o COFITO está falando? Que a teleconsulta consiste em consulta clínica registrada e realizada pelo terapeuta ocupacional à distância, então pelo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional à distância, né? Agora eu vou tirar aqui da tela para daí eu voltar e falar melhor aqui com vocês. Então, eles dão 3 modalidades aí para a gente fazer: a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria. Né? Então, o telemonitoramento ele consiste no acompanhamento à distância do paciente atendido previamente de forma presencial. Então, não tem como a gente fazer agora, nesse momento, o atendimento para pessoas, né, o teleatendimento para pessoas
que não eram nossos pacientes antes. Então, a gente vai, na verdade, dar continuidade a um trabalho que já estava sendo feito. Né? Isso é muito importante a gente entender, até para a gente não perder essa oportunidade que a gente está tendo. Né? Então, tem duas formas aí para a gente fazer isso tudo, que seria a síncrona e a assíncrona. Então, de forma em tempo real, tem alguém com o microfone aberto ainda, deixa eu ver aqui, se eu consigo fechar. Tem um nenenzinho aí. Tem um neném. Conseguiu fechar, né? Tá, deixa eu voltar aqui. Então, a gente pode fazer tanto em tempo real, como a pessoa mandar os vídeos pra gente e a gente conseguir orientar por aí, tá? Deixa eu só voltar aqui. E a teleconsultoria, que consiste na comunicação registrada também, né? De gestores interessados na área da saúde, fundamentada em evidências, né? Protocolos e tudo mais, tá? Voltando lá, a gente não pode esquecer de fazer o registro. Então, o registro, o que eles falam, que eles estão querendo falar com registro, é registro de prontuário. Então, deixar tudo bem certinho, isso. Uma dica que eu dou para vocês é fazer online. Eu já faço há algum tempo assim, eu faço pelo Google Drive, né? Então, é uma forma de vocês terem esse registro de uma forma mais fácil, não precisar ficar imprimindo papel e ter um monte de coisa por aí, tá? E sempre observar o código de ética da profissão, né? Ver qual que é a atuação do terapeuta ocupacional. Vamos lá. Tá. Aí a gente entra em como atuar, né? Aí é que tá o pepino, o que o pessoal tá aí com a cabeça doendo de como fazer esses atendimentos, essas sessões online, né? Eu tenho duas coisas para dizer. A gente trabalha com desempenho ocupacional e a gente tem que lembrar da terapia ocupacional convencional nesse momento, né? Qual que é nosso carro-chefe aí? Rotina, atividades da vida diária, estratégias, né? Com os autistas, vamos lá, gerenciamento de crise, tem várias coisas que a gente pode fazer. A gente vai ter novamente que sair da zona de conforto, como eu falei para vocês. Eu falo da minha realidade. Entendo que tem profissionais, algumas áreas da terapia ocupacional que é muito mais difícil da gente conseguir fazer esse tipo de acompanhamento, né? Fica mais complicado, né? Mas eu vou falar da minha área de terapia ocupacional em neuropediatria com integração sensorial, tá? Então a gente volta lá para a definição de terapia ocupacional, né? O que é o terapeuta ocupacional? É um profissional dotado de formação das áreas da saúde e sociais, e a sua intervenção compreende avaliar o cliente, buscar e identificar alterações nas suas funções práticas. A praxis, gente, vamos voltar lá para a praxis, né? Então, considerando a sua faixa etária, o seu desenvolvimento, né? Vamos seguir um pouquinho aqui para frente. Compreendem abordagens e condutas fundamentais para critérios avaliativos, tá? Então, o terapeuta ocupacional compreende a atividade humana. Qual que é o profissional que está mais bem conceituado aí e tem uma definição tão boa para trabalhar nesse momento? A gente compreende a atividade humana,
né? Então, a gente vai trabalhar diretamente com isso. Não vai ser receitinha de bolo, pessoal, mas assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que voltar e trabalhar lá com desempenho ocupacional, né? Mostrar para as pessoas que isso é importante, né? Ali quando eu falo de AVD, você não vai falar para a pessoa assim, vista a camisa, vista a calça. Não, você vai bolar estratégias para uma pessoa que tiver com dificuldade para fazer isso e como que vai ser a estratégia que ela vai conseguir fazer essa atividade, fazer essa atividade de uma forma mais simples, né? Vamos simplificar as coisas para as pessoas. Então, eu acho que é aí que o pessoal tá se enrolando tanto e achando que a gente vai fazer integração sensorial à distância, e não é isso, né? A integração sensorial, ela precisa de equipamentos, ela precisa de profissional com formação, né? E precisa de todo um plano de tratamento, então, assim, a gente não vai conseguir fazer a integração sensorial diretamente com os pacientes de casa. Mas a gente pode bolar estratégias com eles, principalmente daqueles pacientes que a gente sabe que precisa de estratégias sensoriais para facilitar o dia a dia em meio a essa crise que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que dá para fazer muita coisa, sim, e a gente precisa só se organizar e entender melhor o que a gente faz, qual que é o nosso papel. Aí a gente vai conseguir fazer muita coisa, assim, pela teleconsulta, telemonitoramento, né? Falando de integração sensorial, a BIS fez um comunicado essa semana também, apoiando a decisão dos profissionais que optarem por manter assistência aos seus pacientes e familiares, clientes e familiares por meio de telesaúde, né? Então, eles falam que... Deixa eu até botar isso aqui para vocês também, peraí. Demora um pouquinho, mas a gente consegue. Esse aqui é o comunicado da ABIS, então, que é a Associação Brasileira de Integração Sensorial, falando que apoia os profissionais que pretendem atender pela telesaúde de acordo com a resolução, que é aquela resolução que eu passei ali para vocês, né? Então, vale salientar que a abordagem de integração sensorial é apenas uma abordagem que podemos utilizar na prática clínica de terapia ocupacional, né? Além da intervenção em consultório, e identificar oportunidades no cotidiano, ó, gente, vamos voltar lá para o cotidiano, do seu cliente, que possam ser enriquecidas com ações, tendo como uma perspectiva saber técnico e a especialização desta área de atuação. Então, aqui continuando, né? Eles falam, mas falando ali que o critério é exclusiva a avaliação de cada caso, né? Então, e a condução pela teleconsulta, telemonitoramento e tal, né? Em cada região. Então, vamos se reinventar, né, pessoal? Ó, aqui eu vou trazer mais estratégias para vocês. Então, como eu falei ali antes, pessoal, essa sala vai encerrar daqui a pouquinho. Eu acho que para a gente não ter problema, a gente já encerra aqui. Espero que todo mundo tenha o segundo link. Todo mundo deve ter o segundo link. Então, a gente vai encerrar essa sala, porque já está dando tempo. A gente tem 40 minutos aqui para... Ó, encerrou.
Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar aqui. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar, daqui a pouco eu continuo. Corta o áudio, pessoal. Deixa eu mandar um recado aqui pro pessoal, peraí. Vou dar continuidade, acredito que o pessoal já tenha entrado nesse segundo link. Então vamos lá, voltando à terapia ocupacional convencional. Então vamos lembrar das nossas raízes, né? O que a gente fazia aí antes de conhecer a integração sensorial? A gente trabalhava com AVD, treino de AVD, função de mão, né? Descarga de peso, que mais? Vamos lá, faz tanto tempo que eu também estou com dificuldade. Rotina, isso tudo. Então, a gente vai ter que retomar algumas coisas nesse sentido para a gente conseguir trabalhar com telemonitoramento, teleconsulta, telesaúde, tá? Falando sobre estratégias sensoriais. Quando eu fiz o curso com a Winnie-Doom, nossa, eu voltei com a cabeça bombando, assim, porque ela faz um trabalho, na verdade, a Winnie-Doom, que é Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Foi ela que criou o perfil sensorial. Ela, na verdade, ela não trabalha com integração sensorial propriamente dita, com integração sensorial de Aires. Ela trabalha com estratégias sensoriais. O perfil sensorial, ele te dá uma base de como que é o perfil da criança para te bolar estratégias para o dia a dia dela, como se fosse uma dieta sensorial. Então, não é integração sensorial, são estratégias sensoriais. Então, quem trabalha com integração sensorial já está acostumado a fazer, a bolar algumas estratégias de dieta sensorial para a família, né? Então, a gente vai dar continuidade a esse trabalho também, né? A gente vai trabalhar com isso, e vai fazer isso tudo junto com a família. Vai dar algumas bases do treino de AVD, né? Mas aí a gente vai dar algumas dicas de como fazer algumas atividades em casa, de como melhorar a escovação de dente, aquilo tudo que a gente já fazia no consultório. Por exemplo, eu tenho o costume de fazer isso no final do atendimento. Hoje eu trabalhei isso aqui. Se você quiser dar continuidade a algumas coisas em casa, pode fazer isso e aquilo, né? Então, dá algumas dicas para o pai de como fazer isso. E agora a gente tem a possibilidade também de fazer isso em tempo real com a família. Então, você pode bolar uma atividade junto com a família, né? A gente pode ter os pais como parceiros. Tem que cortar o áudio, gente. Eu ainda não aprendi como é que corta esse áudio aqui. Eu sei que tem um jeito, mas eu não consigo cortar agora. Então, a gente tem que ter os pais, as famílias como parceiros agora, e a gente tem a oportunidade de montar, dar a ideia deles fazerem algum tipo de atividade dentro daquilo que você está querendo como meta, e enquanto eles estão fazendo, você está ali em tempo real, e você vai dando algumas dicas de como que fica melhor para os pais fazerem e obterem um resultado melhor, tá? Então, isso tudo dá para fazer, tem que se organizar.
É um trabalho muito mais difícil do que é o trabalho do consultório. A gente acha que perde tempo, não é essa palavra, que a gente leva muito tempo para bolar alguma coisa para fazer no consultório, mas quando o atendimento é online, a gente precisa de muito mais tempo para conseguir elaborar isso tudo. Porque, assim, eu já fiz alguns atendimentos essa semana online, então, assim, o que eu fiz? Conversei com os pais, quais são as prioridades de vocês? Primeiro, isso antes do atendimento online. Quais são as prioridades de vocês agora? Como é que ele está nesse momento, né? Ele está muito agitado, ele não está conseguindo parar, ele não está concentrado, tá? Faz um vídeo para mim, manda, né? Manda para mim, deixa eu ver como é que ele tá, quais são as reações. Isso de paciente que eu já conheço, gente. Não tem como fazer isso com criança que você ainda não conhece, né? Então, como que tá essa criança nesse momento, né? Quais são as prioridades do pai? Eu acho que dos pais, isso é uma das principais coisas que a gente precisa observar, tá? E daí, isso tudo você acaba precisando ter muito tempo para fazer, porque não é só você chegar ali e fazer o atendimento online, você precisa se programar, você precisa dar um suporte para os pais antes de começar esse atendimento e se organizar, né? Então, quais que eram as tuas metas antes disso tudo com esse paciente? Você vai continuar por essas metas ou você precisa traçar um plano novo, né? Que é o que muitas vezes acontece, porque a criança tá isolada e você precisa repensar as metas que tem para ela, né? Por exemplo, a criança estava bem regulada no seu consultório e por causa dessa agitação toda ela desregulou e está muito inflexível, né? Então, como que a família vai trabalhar essa inflexibilidade dela? O que eles podem fazer para melhorar isso tudo, né? Então, como que você pode se adaptar a esse novo contexto? Como que você pode ajudar essa família? Porque, assim, eu confesso que eu acho que é uma coisa muito ruim, assim, pra gente. Só um pouquinho. Do nada, ter que parar os atendimentos, do nada, não dá suporte nenhum para eles, né? Quem vai se prejudicar? A família, o paciente e a gente. Porque a hora que eles retornarem, eles vão retornar desregulados, sensorialmente, eu tô falando, e vai ter uma dificuldade de adaptação aí com essa rotina nova muito grande. Então, eu acho que a gente precisa, é nosso dever dar esse tipo de suporte, né? A gente vai realizar, isso tudo tem que ser realizado individualmente. Não adianta a gente querer dar receitinha de bolo, porque daí a gente perde credibilidade. A gente pode sim mandar, a gente viu aí nos primeiros dias várias cartilhas, várias atividades de que fazer em casa, a gente pode mandar, mas isso é como se fosse um extra, vamos dizer assim, né? Mas na hora do atendimento, do telemonitoramento, aí sim vai ser individualizado e você vai ter que ter as suas metas e as metas da família alinhadas para vocês conseguirem ter credibilidade e fazer um bom trabalho, né? Uma das coisas que eu fiz também com uma das famílias, deixa eu ver o que vocês têm em casa, porque não é hora da gente querer inventar coisa, a gente tem que trabalhar com o que eles têm em casa, né? Então, assim, já avisa isso para a família antes também, para eles se organizarem, porque às vezes eles ficam com vergonha de mostrar o que tem em casa, né? Então, ali, vamos dizer, fazer uma
uma pré-consulta, vamos dizer assim, né? Então, tentem organizar isso com a família antes. Eu vou precisar saber o que você tem de material em casa, o que tem de brinquedo, qual que é o brinquedo preferido dele de casa, né? Então, já organizem isso com a família antes, mas é fundamental a gente saber quais são os materiais. Às vezes tem família que já tem alguma coisa de IS em casa, tem almofadão, tem bola de pilates, tem cama elástica, às vezes até tem uma rede e tal, mas a gente não vai usar como recurso de integração sensorial, mas dá para usar como recurso para atendimento, para consulta, né? Então tem que ver quais são as possibilidades dessa família, quais são os recursos dessa família, até para ti não dar a bola fora, né? Tá. Aí a gente vai habilitar os pais para fazer esses tipos de atividades em casa, então passar toda a orientação para eles, ver o que a gente pode organizar com eles e qual que é a habilidade desse pai também. Vão ter alguns casos assim, ó, que, poxa, com essa família vai ser complicado de fazer, a gente não vai conseguir ter uma evolução, então às vezes vale a pena você fazer o telemonitoramento, ver como é que estão as coisas, passar algumas dicas, mas talvez eles não vão conseguir, não vão dar conta de fazer as atividades mais direcionadas, porque esse não é o perfil da família. Então a gente tem que a gente tem que entender que isso pode acontecer, tá? Então, a gente pode enviar alguns objetivos, algumas metas por escrito, né? Então, algumas atividades por escrito também, do que a família pode estar fazendo em casa, e isso também gera credibilidade, eu acho bem interessante, até para eles não ficarem perdidos, sabe? Ali no momento que a gente está realizando a teleconferência, eles acabam anotando muitas vezes, mas às vezes eles ficam meio perdidos do que fazer, por onde começar, então é legal a gente dar esse feedback, por isso que eu digo que é muito mais trabalhoso do que o atendimento presencial. Não que no atendimento presencial você não faça esse tipo de coisa, mas dá menos trabalho, porque às vezes são anotações que você faz para você, então não precisa ser uma coisa tão elaborada. Já para casa, a gente precisa dar esse feedback, né? Verificar qual que é a periodicidade dos atendimentos. Vai ser uma vez por semana? Vai ser 2? Vai ser a cada 15 dias? Eu não sei, como eu disse, a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Então, isso já são combinados que a gente tem que fazer logo no primeiro atendimento, na primeira sessão que a gente fizer online, né? E deixar tudo bem claro de como funciona, como que vai funcionar isso tudo, né? Qual que são os objetivos, qual que é o papel da família, qual que é o papel do terapeuta e assim por diante. Tá quase acabando, minha gente. Tá? Então, uma das dúvidas que eu vi assim, ó, que é a grande dúvida do pessoal, que eu dei uma olhada assim nos grupos, é como cobrar? Como que a gente vai cobrar esse atendimento? Pode ser gratuito? Pode ser feito o valor da consulta normal? Pode ter desconto? Acho que tudo vai depender do que você quer fazer, né? Do seu perfil, do perfil da família também, de como você trabalha, né? Os que eu fiz, eu cobrei valor normal, né? Mas você pode fazer até a portaria, a resolução do CREFITO diz que você pode fazer de forma gratuita, né? E acho que talvez agora, dependendo de como as coisas vão ficar para frente, quem sabe fazer desconto, porque a gente tem que ver
que todo mundo está no mesmo barco e que vai passar por uma situação financeira talvez aí meio difícil nos próximos meses. Então, quem sabe é uma coisa a se pensar também, né? E agora, ontem hoje é 26, foi ontem, só um pouquinho. Eu até tenho que pesquisar isso um pouco melhor de como que vai funcionar, mas a ANS adotou algumas medidas para que as operadoras de plano de saúde aceitem o telemonitoramento, teleconsulta, telesaúde, né? Então, e saiu ali agora eu não sei se é uma portaria deles, eu tenho que pesquisar um pouquinho melhor, de que eles vão aceitar esse tipo de atendimento, eles devem aceitar esse tipo de atendimento. Então, também vale a pena quem atende plano de saúde conversar com os planos para ver como que vai ficar isso tudo. Eu tenho alguns pacientes que atendo por reembolso de plano, e confesso que tem que entrar em contato com eles também para ver como é que vai ficar isso tudo e, né, eu falar, ó, tô fazendo. E agora, como que a gente vai fazer? Então, tudo é questão de estar conversando também, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só botar aqui essa parte da. Então, aqui, né, da ANS, se vocês quiserem, depois eu posso passar esses links para vocês, é só entrar em contato ali, a gente passa, disponibiliza, né? Então, considerando a crise causada pela pandemia do coronavírus, diante da necessidade de reduzir a sobrecarga e tal, né, a ANS adotou uma nova medida para as operadoras priorizarem a assistência dos casos, né? Então, aqui, que recomenda o atendimento aqui de terapia ocupacional, de fisioterapia, de medicina, fono saiu também, Nutri, mais alguns outros para o atendimento de recursos de telemedicina, de não presencial, né, tá? Esse aqui é o meu contato, se alguém quiser conversar comigo, então tem pelo Espaço Neuroimaginário, pelo Instagram, o meu contato de telefone, o e-mail, o site, tem